Boa noite a todos e bem-vindos ao webinar PSOCast, o papel da farmácia comunitária na gestão da psoríase. Esta sessão deste webinar faz parte da iniciativa 2020 da Associação Portuguesa de Psoríase, a PSO Portugal, que procurou tirar todas as dúvidas que existem sobre a doença e a sua gestão nas suas várias vertentes. E esta iniciativa, esta campanha tem a ver com causada ou motivada pelo facto de esta ser uma doença que afeta cerca de 250 mil portugueses, mas a falta de conhecimento sobre a psoríase faz com que cerca de metade destes doentes não esteja diagnosticado ou então esteja subdiagnosticado. É por esta razão que estamos aqui hoje. Pretendemos, com este webinar, discutir o papel do trabalho da farmácia comunitária na gestão das doentes com psoríase, visto que são os profissionais de saúde que estão muitas vezes na primeira linha de contacto com o doente psoriático, ainda antes às vezes dele saber que tem de facto psoríase. Comigo hoje para falar sobre este tema está o Jaime Lancia, Presidente da Direção da PSO Portugal, que conhece obviamente a psoríase e as suas dificuldades há muitos anos e que desde 2016 lidera a direção da associação. O professor Dr. Tiago Torres, dermatologista, professor de dermatologia e investigador no Instituto Médico de Estudos Imunológicos, que tem trabalhado também com a PSO Portugal no desenvolvimento da informação e na desmistificação da psoríase e contribuído também para que haja uma maior colaboração com todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nestas equipas multidisciplinares. E a doutora Fernanda Santos, farmacêutica de oficina ou farmacêutica comunitária, diretora técnica e proprietária da Farmácia Martins. Ela é sócia da PSO Portugal e enquanto farmacêutica e sócia da PSO Portugal é certamente entre os farmacêuticos comunitários um daqueles que estará mais habilitado a falar sobre esta temática. Eu então ia passar a palavra ao Jaime Lancia para que possa iniciar esta sessão, recordando antes ainda que podem partilhar convosco as vossas questões connosco no chat desta sessão, a qualquer momento, dirigindo-as ao orador com que pretendem falar, ou interrogar, vá lá. E nós, no final, durante as semanas das perguntas e respostas, iremos certamente abordar todas as questões que forem colocadas. Jaime, pode começar. Muito obrigado, Sofia. Antes de mais, agradecer a todos os que estão a participar neste webinar e agradecer também ao professor Dr. Tiago Torres por mais uma vez estar a colaborar com a PSO Portugal nesta nossa tarefa a quem o pretende adquirir, e também à nossa sócia e membro da direção da PSO Portugal, a doutora Fernanda Santos. Também agradeço a sua presença neste webinar. Estava a tentar passar o slide, mas ele demora um bocadinho, talvez. Se me puderem passarem o slide, agradecia, porque eu não estou farto de clicar. Bom, mas de qualquer maneira eu iria falar sobre a problemática, digamos, que envolve os doentes de psoríase. Como a Sofia disse, somos mais de 200 mil, cerca de 250 mil em Portugal. E, enfim, isto não são estimativas, são estimativas, não há um estudo, digamos assim, ainda, mas brevemente iremos fazê-lo, de quais são, digamos, qual é a prevalência de psoríase em Portugal, mas a Espanha recentemente fez uma correção dos seus números e chegou a um número a uma proporção de 2,3% da população espanhola que tem psoríase. Portanto, em Portugal será algo idêntico, portanto, estará muito perto do número de 250 mil que falamos, 230 mil andará por aí com certeza. Portanto, somos muitos e a psoríase é uma doença que tem um forte estigma social associado. Os doentes têm a vergonha da doença que têm, enfim, quando as lesões são visíveis, mesmo quando
não são visíveis quando as pessoas andam nas suas relações sociais, podem ser visíveis na sua intimidade, com forte impacto na vida familiar, nas dificuldades que têm nesse tal relacionamento social de que falava, problemas a nível profissional, muitas situações em que é difícil conseguirem o emprego por razões que têm a ver com as aparências das lesões. E, enfim, portanto, todas estas consequências têm efeitos psicológicos muito acentuados, levam muitas vezes à depressão e a estados altos de ansiedade e, no fundo, a uma degradação da qualidade de vida dos doentes. Enfim, associado a este estímulo social, há toda a dificuldade depois no acesso ao diagnóstico, no fundo, ao acesso à consulta de dermatologia. Como referi isso há pouco, muitas vezes os doentes é com o farmacêutico que procuram alguma ajuda quando aparecem as primeiras lesões. Enfim, será muito típico de chegarem à farmácia perto de si e mostrarem uma lesão que têm ou pedirem um creme para aquela lesão, para aquela situação que lhes é estranha. E, portanto, é importantíssimo que este conhecimento sobre a doença esteja também ao nível do farmacêutico comunitário para depois poder melhor aconselhar o doente. É evidente que nas lesões mais leves o médico de família poderá ser quem tratará a doença, se tiver conhecimentos para isso, como é óbvio, mas deverá ter essa capacidade de poder controlar as formas leves de psoríase e nos casos em que, ou por desconhecimento, ou porque vê que realmente ultrapassa já as suas competências, deverá encaminhá-lo para um dermatologista que saberá melhor do que ninguém o que fazer com o tratamento adequado para a doença. E, pronto, depois há toda a problemática que há nestas dificuldades de acesso ao hospital. As consultas de dermatologia são as que têm mais tempo de espera. E, enfim, muitos dos doentes vêm-se forçados a recorrer à clínica privada, se o podem fazer. E depois, enfim, o manter o tratamento, toda envolvente em termos da terapia auxiliar, que tem que correr muitas vezes, são cremes, são shampoos, são loções que têm a ser aplicadas diariamente. Tudo isso são muitas vezes entropias que dificultam a gestão da doença e a adesão aos tratamentos. Depois, aquelas situações mais graves, onde os doentes já têm que provavelmente fazer uma terapia sistémica, uma terapia biológica, têm que ir aos hospitais buscar a medicação, muitos deles têm que ir lá de 2 em 2 meses. Provavelmente estarão muitos fora dos grandes centros, onde há mais acesso, ou mais facilidade de acesso, têm que vir perder meio dia de trabalho, um dia de trabalho para vir buscar a medicação. Tudo isto são situações, e por vezes a própria medicação também não resulta imediatamente como todos gostariam que acontecesse. Tudo isso são entraves, portanto, a que, de alguma maneira, os doentes tenham algumas dificuldades em gerindo a sua doença. E, portanto, estas expectativas, enfim, que são um pouco desencoradas da realidade quanto à evolução da doença, porque hoje em dia sabe-se que praticamente todas as formas de psoríase ou todos os estadios da psoríase têm um tratamento que é adequado. Hoje em dia os doentes podem almejar a ter uma pele limpa ou quase limpa e, enfim, o ter a pele limpa é sinónimo também de uma maior facilidade do convívio social. Todas as situações do foro psicológico que estavam, digamos, numa situação algo periclitante, passam a ter, digamos, o oposto, não é? O doente sente-se feliz, não é? Daí este slogan que já usamos há 2 anos e que é o título de uma canção que o Emanuel fez para a Pessoal Portugal na campanha do ano passado e que mantemos este ano, que é este: tens direito a ser feliz. No fundo é isso que os doentes querem, é ter uma qualidade de vida que permita ser felizes, e um doente feliz é um doente ou uma pessoa que é mais produtiva, é menos absentista, é mais consumidora, enfim, tem uma vida social, sua envolvência social também é bastante melhor, a maneira como se vive. Portanto, são tudo boas coisas para que se possa dizer que um doente de psoríase bem tratado representa um verdadeiro retorno social do investimento que é feito no seu tratamento para a sociedade. E, enfim, nesta primeira parte era isto que eu teria a dizer e passo a palavra à Sofia. Muito obrigada, Jaime, por esta introdução.
Eu agora então passava a palavra ao professor Dr. Tiago Torres, sabendo nós que é crucial que, como estávamos a falar, que os farmacêuticos comunitários tenham algum conhecimento sobre a psoríase e como gerir ou lidar com a psoríase e com as pessoas com psoríase, mais do que isso, porque mais do que uma doença estamos a falar de pessoas que também têm uma doença. E eu então dava-lhe a palavra com o repto. O que é que os farmacêuticos comunitários devem saber sobre psoríase? Obrigado, Sofia. Vou começar por cumprimentar todos que estão a assistir, nestes tempos diferentes, de agora de forma virtual, espero que estejam bem, de saúde, também a família. Queria agradecer também à Pessoal Portugal mais uma vez me convidar para poder participar nestes eventos e nestas atividades que são extremamente importantes e, portanto, agradeço também ao Jaime. E o objetivo nesta apresentação, de facto, é dar algum conhecimento sobre esta doença, sobre a psoríase, a um elemento que é o farmacêutico, que também tem um papel na gestão da doença do doente psoriático. De facto, a gestão do doente psoriático está muito nas mãos do dermatologista, está muito nas mãos da medicina geral familiar, mas também do farmacêutico, outras especialidades médicas, em alguns momentos do enfermeiro. Portanto, é importante todas estas pessoas que lidam com o doente psoriático ter conhecimentos mais aprofundados ou menos aprofundados sobre a patologia. Portanto, o meu objetivo é nos próximos 10 minutos, de alguma forma, falar um pouco da psoríase, percebermos um bocadinho sobre o diagnóstico, sobre os diagnósticos diferenciais. Sabemos que muitas vezes as lesões de psoríase também podem não ser psoríase, e como de alguma forma se pode ajudar o doente, sendo sugerindo a referenciação, sendo sugerindo a procura do seu médico de família ou do dermatologista. Portanto, a apresentação demos o nome de compreender a psoríase. Exatamente aqui. Muito bem. Algumas notas introdutórias e alguns dados que a Sofia e o Jaime também foram adiantando. A psoríase é uma doença inflamatória crónica e imunomediada e é relativamente prevalente e frequente. 2 a 3% da população terá psoríase. Estima-se que em Portugal são 250 mil portugueses. Eu posso, até porque o Jaime disse que não tínhamos dados de Portugal, eu posso ir adiantando que o grupo português de psoríase, do qual sou neste momento presidente, nós vamos avançar com um grande estudo epidemiológico, no sentido de termos dados de prevalência e de caracterização da população psoriática. Portanto, vamos ter dados importantes, uma evidência mais robusta sobre a psoríase em Portugal. O impacto desta doença, quer físico, quer psicológico, é extremamente elevado. Isto leva a uma diminuição marcada da qualidade de vida dos doentes. Há vários estudos que mostram isso. Estudos até já antigos que mostram que o impacto que a psoríase tem na qualidade de vida dos doentes é muito superior a de outras patologias que muitas vezes consideramos mais graves, diabetes, o infarto agudo do miocárdio, até formas de cancro. Ou seja, para o doente, o impacto que tem no seu dia-a-dia, na sua qualidade de vida, é muito maior da psoríase do que estas patologias. Sabemos também que o impacto não é só no doente, é também nos que vivem com o doente, na família, nos conviventes. E também um conceito de 2011, relativamente recente, sobre o impacto a longo prazo, cumulativo. Ou seja, a vida do doente com psoríase não atinge o seu potencial máximo, não é o que podia ser pelo facto de ter psoríase. Isto tem a ver com a situação, o facto de, em muitas situações da sua vida, o ter psoríase leva-o a tomar decisões que não as tomaria se não tivesse psoríase. Seja o recusar um encontro, seja o recusar uma entrevista de emprego, seja não ser, nessa entrevista de emprego, aceito pela psoríase. A sua vida vai-se desviando do que seria normal por ter psoríase. Além disso, outro ponto importante que eu vou abordar de uma forma muito superficial, sabemos hoje em dia também que a psoríase não é uma doença exclusivamente da pele, ou seja, a inflamação psoriática não está apenas na pele, mas é sistémica, é global. E esta inflamação sistémica no doente de psoríase vai trazer-lhe outros problemas, essencialmente doença cardiovascular, mais nos doentes graves, mais nos doentes com doença prolongada, mas há estudos que mostram que a esperança média de vida dos doentes com psoríase, com formas graves e prolongadas, pode estar diminuída até 7 anos, essencialmente por doença cardiovascular. Trago aqui os dados de uma meta-análise que mostra-nos exatamente isso.
que os eventos cardiovasculares, de doença cardiovascular, estão aumentados na doença grave e também na doença ligeira, e que a mortalidade cardiovascular por eventos cardiovasculares está aumentada nos doentes graves. E, portanto, isto leva-nos à importância de ver estes doentes, ou seja, os doentes virem-nos parar às mãos e tratarmos de uma forma eficaz e correta os doentes com psoríase, essencialmente as formas mais graves. Isto tem a ver com o facto de, nestes doentes, por situações, provavelmente por alterações genéticas, haver uma maior prevalência de várias comorbilidades cardiometabólicas, em que a obesidade é particularmente importante nestes doentes, mas também a inflamação psoriática, que não está apenas na pele, ser responsável não só pelas lesões de psoríase, mas esta inflamação ser semelhante à que nós encontramos na aterosclerose e, portanto, promover a aterosclerose e promover doença cardiovascular. E, por fim, também já abordado anteriormente pelo Jaime e pela Sofia, a questão do subdiagnóstico e do subtratamento que nós temos nestes doentes e que, em parte, tem a ver com a subreferenciação. O que nós sabemos é que há doentes que têm psoríase que não estão a ser tratados porque nem sequer chegam ao médico, não estão referenciados, há uma subreferenciação, e também há subtratamento. E este estudo, um estudo grande, europeu e americano, mostrou exatamente isso, que há muitos doentes que, pela sua gravidade, deviam estar a ser tratados de uma certa forma e não estão a ser. Ou porque não chegaram ao médico para esse tratamento, ou porque até o médico não está a fazer esse tratamento. Está aqui todo um trabalho no dermatologista, na medicina geral e familiar, na referenciação do doente, e eu acredito que tudo nisto também o farmacêutico, lidando muitas vezes com o doente, perto de casa, em que o doente vai à sua farmácia, o farmacêutico acaba por conhecer bem o doente, às vezes muitos problemas de saúde do doente, tem também aqui um papel importante. E passando agora, e de uma forma naturalmente superficial, à questão da clínica e dos diagnósticos diferenciais. Portanto, conhecermos a doença, sabemos as gravidades da doença e também perceber que existem outras patologias que se podem parecer com a psoríase. Portanto, provavelmente as imagens de lesões de psoríase, provavelmente muitos de nós já vimos, quase todos nós conhecemos alguém que tem psoríase, porque de facto a doença é frequente. Portanto, a psoríase caracteriza-se por estas lesões vermelhas, eritematosas, em placa, ligeiramente elevadas, muito bem definidas. Conseguimos ver que é muito bem definida a lesão e depois a pele normal, e que tem esta descamação esbranquiçada, acinzentada, na superfície da lesão. E estas lesões psoriáticas têm locais mais característicos onde aparecem, habitualmente as regiões extensoras, os cotovelos, os joelhos, também a região lombar, palma plantar, couro cabeludo, e pode aparecer também nos genitais e outras zonas, nas unhas também, vamos ver algumas imagens. A forma mais comum é a forma chamada de psoríase crónica em placas. 80% das formas de psoríase é esta forma de psoríase crónica em placas. Depois temos algumas formas mais graves, pustulosas, eritrodérmicas, em que os doentes são internados e que eu não acabei por trazer imagens. E vemos aqui algumas imagens, tanto de doentes com lesões de psoríase, também palma plantar. Conseguimos perceber o impacto que isto tem no dia-a-dia, no couro cabeludo, palma das mãos, dorso dos pés. Portanto, às vezes zonas visíveis, alguém que trabalha com contacto com outras pessoas, no público tem estas lesões no dorso das mãos, mesmo que sejam as únicas lesões do doente, isto tem um enorme impacto e isto naturalmente obriga a tratamentos eficazes nestes doentes. Claro, formas mais generalizadas, envolvendo grande parte da superfície corporal, ou também formas na chamada psoríase inversa, em que em vez de estar nas zonas mais características, está nas pregas, seja inguinal, seja axilar, interna de gueiro, em que as lesões perdem alguma daquela característica da descamação, exatamente está nestas pregas em que existe mais umidade. E por fim as unhas é particularmente importante na psoríase, não só porque muitas vezes nos ajuda a fazer o diagnóstico, doentes que não têm muitas lesões e as unhas com estas características, este pontuado ungueal, esta onicólise, que é o descolamento da unha, esta mancha de óleo, que é esta mancha que nós vemos
debaixo da lâmina unguial e que nos permite muitas vezes fazer o diagnóstico. Eu não abordo aqui com nenhum slide, mas a unha pode também ajudar-nos muitas vezes no diagnóstico ou na suspeita de uma manifestação da psoríase, que é a artrite psoriática, que eu à frente tenho apenas um slide, que ocorre em 30% dos doentes, e doentes que têm muita doença unguial, foi demonstrado que tem um maior risco, é um marcador de risco de desenvolvimento de artrite psoriática. Isto pode ser importante também para nós, todos nós que lidamos com o doente, muitas vezes com estas lesões, perceber se tem queixas articulares, e se tiver queixas articulares, ser referenciado para uma consulta de dermatologia ou de reumatologia. No entanto, nem tudo o que parece às vezes é importante ter noção que existem outros diagnósticos para a psoríase, às vezes neoplásico, como são linfomas cutâneos, infecções, vários tipos de infecções, como vamos ver. Neste caso temos aqui uma lesão, um doente com psoríase e aqui uma micose fungoide. A micose fungoide é um linfoma T cutâneo e muitas vezes são também placas eritematosas e pode confundir. Aqui temos uma outra neoplasia, portanto, uma lesão que é um carcinoma espinocelular, uma lesão única de psoríase que melhora, também devemos pensar noutras possibilidades. Aqui numa forma de psoríase particular, que é esta psoríase gutata, que se manifesta com estas lesões de psoríase mais pequenas, existem outros diagnósticos, sífilis ou a psoríase rosa de Gibet, que também pode nos confundir. Psoríase palmar pode-se confundir com eczema de contacto, muitas vezes. E nas lesões de psoríase inversa, podemos pensar em infecções fúngicas que podem fazer diagnóstico diferencial. E nas unhas também, pensarmos muitas vezes na onicomicose. E eu trago estes slides apenas para ficarmos com a ideia que nem sempre é psoríase, e também aqui qualquer profissional de saúde que contacta com o doente tem aqui um papel, porque se o doente muitas vezes pergunta, isto pode ser uma psoríase, na dúvida, deve ir ao seu médico de família, deve ser encaminhado deve ir ao seu dermatologista, porque isso é muito importante, essa referenciação para um correto diagnóstico. Eu falei há pouco da artrite psoriática. A artrite psoriática é particularmente importante, é uma comorbilidade, ou seja, uma doença que coexiste com a psoríase, ou uma manifestação de psoríase, há muito essa discussão. Eu acredito que seja uma manifestação da psoríase. 30% dos doentes podem ter esta manifestação, e na grande maioria aparece após o aparecimento das lesões de pele. Portanto, de alguma forma, todos nós podemos contactar com estes doentes, o dermatologista, o medicina geral familiar, eu diria também o farmacêutico, onde tem uma psoríase e que refere, olha, comecei a ter, vai lá levantar a sua terapêutica, comecei a ter umas dores articulares, poder tomar um anti-inflamatório. Esta ideia, ok, dores articulares, será uma artrite psoriática, às tantas deve ser, ok, pode fazer um anti-inflamatório, mas deveria ser observado por um reumatologista, porque existe este risco de artrite psoriática. Ter esta ideia que até 30% dos doentes podem ter esta manifestação diferente de psoríase, que é a artrite psoriática. Em termos de tratamento, o tratamento naturalmente depende muito da gravidade, não é? Doentes que têm formas mais localizadas, menos graves, mais ligeiras, o tratamento naturalmente vai passar por tratamentos mais localizados, terapêutica tópica, formas mais graves, mais generalizadas, naturalmente que o tratamento vai passar por terapêutica sistémica. E aqui, naturalmente, que há algum papel, muitas vezes do médico de família, na medição desta gravidade e na referenciação do doente para a medicina, para a dermatologia. Mas, de facto, o tratamento ou a abordagem do doente não é uma abordagem apenas farmacológica, eu vou agora falar essencialmente da abordagem farmacológica, mas como temos vindo, há toda esta abordagem multidisciplinar, várias especialidades médicas, vários profissionais de saúde, a enfermagem também pode ter um papel, os farmacêuticos também, como estamos a perceber, seja na educação do doente, como lidar com a doença, seja na evicção ou tratamento de fatores desencadeantes da patologia, mas não há dúvida que... Eu precisava voltar para trás? Ok. Mas não há dúvida que a terapêutica farmacológica é importante. Na doença localizada, corticosteroides e análogos da vitamina D, essencialmente a combinação, como iremos ver. Na doença mais grave,
de facto, temos várias terapêuticas, sejam terapêuticas imunossupressoras, como o metotrexato, a ciclosporina, não imunossupressoras, como são os retinóides, a acetilcolina, e são fármacos de venda em farmácia de oficina, comunitária, e depois temos também terapêuticas biológicas, que são injetáveis, que são de prescrição hospitalar e de farmácia hospitalar, habitualmente o levantamento. Mas não significa que um doente que faz esta terapêutica não possa aparecer com alguma queixa também a nível da farmácia comunitária. Em termos de terapêutica tópica, não há dúvida que a associação análogo da vitamina D com corticosteroide é a melhor opção. O conhecido Divobet e agora o Enstilar. Já temos há muitos anos, inicialmente em pomada, depois pomada e gel, só gel e agora em espuma. Não há dúvida que a associação é mais eficaz, foi demonstrado em vários ensaios clínicos. Um e outro compensam-se nos seus efeitos secundários. Os análogos da vitamina D protegem dos efeitos secundários do corticoide. Os corticoides, de alguma forma, melhoram alguns efeitos secundários dos análogos da vitamina D. E, de facto, esta espuma, o Enstilar, que no fundo é a mesma substância ativa, mas noutro veículo, veio aumentar a biodisponibilidade do tratamento e, portanto, a eficácia do tratamento. Se foi mostrado em ensaios comparativos e tem a ver exatamente com o veículo. O veículo permite uma aplicação de uma solução supersaturada dos seus ingredientes ativos e, portanto, vamos ter uma maior penetração, uma maior biodisponibilidade portanto, dos fármacos e vamos ter naturalmente mais eficácia. Muito engraçado este estudo comparativo com a pomada, em que se observava que na pomada havia menor penetração, portanto ficava mais princípio ativo a nível da superfície da pele e, portanto, era essa também a razão que levava a uma menor eficácia. Mais recentemente, há um estudo exatamente com a espuma e que de alguma forma eu acho que nos vai mudar um pouco o paradigma do tratamento destes doentes com terapêutica tópica e, portanto, é normal que possam também começar a ver posologias diferentes para a aplicação desta terapêutica, que até agora era utilizada até 4 semanas, depois parava-se durante algum tempo, até o agravamento e aplicação de novo quando necessário. Mas este ensaio clínico recente veio mostrar que após essas 4 semanas de aplicação e nos doentes que tiveram uma excelente resposta, que ficaram quase sem lesões, existe vantagem numa aplicação chamada proativa 2 vezes por semana nas lesões que deixaram de ter, os locais onde deixaram de ter as lesões. Isto tem a ver com o facto de sabermos que existe alguma inflamação que se mantém mesmo em lesões que clinicamente desapareceram e esta nova forma de tratamento demonstrou haver um prolongamento do tempo até à primeira recidiva, diminuiu o número de recidivas, aumentou o tempo de remissão e, acima de tudo, sem alteração do perfil de segurança. Isto é muito recente, ainda não está no RCM, será para muito breve. Portanto, é muito provável que comecem também a ter posologias diferentes dos doentes, que vão falar convosco, que vão também perceber e perguntar as suas dúvidas relativamente a esta nova forma de tratar. Professor Tiago, posso interrompê-lo? Claro. É muito interessante este estudo e eu desconhecia, mas relativamente ao efeito da espuma versus o creme, na experiência que eu vou tendo com os doentes de psoríase, realmente tem um efeito muito mais efetivo. Quanto a esta diferente posologia, estou encantada porque realmente saber e ter conhecimento agora disto, porque às vezes aparece-nos na farmácia determinadas prescrições em que, se nós não tivermos conhecimento, ficamos também com algumas questões e algumas dúvidas e às vezes obriga-nos a ligar com os médicos para confirmar. A espuma, relativamente ao creme, e os doentes queixam-se muito ou referem, é que dá uma sensação de frio. E isto é uma coisa que nós, farmacêuticos, muitas vezes dizemos que sim, que é normal e que continuem a tomar. Era só uma referência. Não, excelente comentário. Sim, relativamente, começando pelo primeiro, que é a comparação,
De facto, houve uma melhoria do gel para a espuma, não há dúvida, e foi o veículo, e nós notamos isso nos doentes, ou seja, os doentes ficaram mais satisfeitos porque notavam muito mais melhoria, algo que às vezes não se via com o gel. Em relação, a espuma é de facto fria, e eu tenho doentes, às vezes, de locais mais frios. Lembro sempre de uma doente, a primeira doente que me falou isso era uma doente de Amarante, e foi durante um inverno que me disse isso. E que de facto tinha muito frio, depois a aplicar, é uma realidade por causa do veículo. É importante, e nós muitas vezes não avisamos isso. E às vezes aí esta colaboração é muito importante. Para o doente depois também ter essa noção e não pensar que pode haver ali algum problema. De facto, o veículo, da forma como é em espuma, tem essa questão Essa do sensação. frio. E depois aqui a situação das posologias, portanto, pode de facto começar a acontecer, olha, o meu médico disse-me que agora vou aplicar desta maneira, mas depois vou ficar a aplicar sempre 2 vezes por semana nas lesões, e isso vai ser uma coisa que vai começar a aparecer. E, portanto, de facto, explicar ou não, ou se necessário, mas também o conhecimento de saber que existe uma razão para isto e que os estudos, e eu acredito que nós, pelo menos em alguns doentes no início, vamos acabar por explicar que agora há esta mudança, mas claro que com o tempo, nem todos os doentes nós vamos ter muitas vezes passar essa informação. Porque o doente nem sempre muitas vezes, ou até absorve, ou nós não damos, ou o doente não absorve. Portanto, isto é um ponto importante. E, naturalmente, com o farmacêutico, em mudanças em que existe posologia, é fundamental ter este conhecimento para ajudar o doente. Excelente comentário que ajuda-nos, naturalmente, na discussão deste ponto. Um ponto muito importante da terapêutica tópica é a adesão à terapêutica. Eu tinha vários slides que podia trazer, mas não teríamos tempo. A adesão à terapêutica é um problema nas doenças crónicas, é um problema nas doenças crónicas com terapêuticas orais, é um problema nas doenças crónicas com terapêuticas orais, mesmo que sejam doenças graves. Há estudos com doentes com infarto, pós-infarto, que após 2 anos começam a deixar de tomar parte das suas terapêuticas, seja aspirina, seja beta-bloqueadores, etc. E ainda mais é um problema a adesão à terapêutica nas terapêuticas tópicas. Eu acho que todos nós já tivemos, nem que seja uma lesão inflamatória de uma picada de um inseto, e que tínhamos que aplicar 7 dias de corticosteroide, e aplicamos 3 e não continuamos. E, portanto, a adesão à terapêutica é um problema. Mas a picada do inseto era uma situação aguda que ia passar. E a psoríase é uma doença crónica. E, portanto, a não adesão terapêutica Aqui a farmácia tem um papel muito importante. Muito importante. Muito a adesão à terapêutica é a principal causa de ineficácia das terapêuticas, no geral, nas várias patologias orais, injetáveis, e doenças cutâneas, incluindo a psoríase. E aqui isto é fundamental no médico, mas também depois jusante no farmacêutico, na melhoria da adesão à terapêutica, em fazer corretamente a posologia, ou seja, no fundo há aqui um reforço que pode já vir da parte do médico, mas existe depois naquela etapa seguinte, que é no contacto do médico com o farmacêutico. Eu, por acaso, aqui agora era eu que devolvia a pergunta e perguntava, de alguma forma, se existe na parte do farmacêutico comunitário algum tipo de estratégia que exista, que seja de alguma forma transversal, ou seja, que seja da classe dos farmacêuticos, de alguma forma de como medir a adesão ou como promover a adesão, se é uma coisa que é frequente nos doentes crónicos, nas várias patologias, se é às tantas uma área que era preciso trabalhar, porque não tenho minimamente essa noção. Pois, eu por acaso, eu vou falar um bocadinho acerca disso também, mas a principal preocupação, ou uma das preocupações do farmacêutico também, assenta muito no acompanhamento do doente, no seguimento do doente e na avaliação da eficácia do medicamento, das competências do farmacêutico, avaliar e medir e, portanto, estar absolutamente dentro de tudo o que é o medicamento, para que é o medicamento, porque é que ele foi prescrito. Isso faz com que a farmácia tenha a facilidade de acompanhar e de criar guias
para, e consultas até de farmacoterapia, e que acompanha o medicamento e ajuda, o doente, desculpem, e ajuda na promoção da adesão à terapêutica. Obviamente que isto é o que desejaríamos que isso fosse extensivo a todos os doentes com psoríase e a todos os doentes em geral, mas o que na realidade, por falta de recursos humanos e porque as exigências hoje são imensas, nem sempre são tão efetivas, e são as dificuldades, como há um bocado também falava o Jaime, nem sempre são tão efetivas, mas que é função do farmacêutico, e que todos os farmacêuticos estão sensibilizados para o acompanhamento do doente na sua prescrição. É verdade, eles fazem isso e percebem, e normalmente isso vai acontecendo. Temos a vantagem de que o doente é muito fiel e é acompanhado sempre na mesma farmácia, o registro nas farmácias dos medicamentos estão lá e, portanto, habitualmente nós percebemos quanto tempo ele está a tomar aquele medicamento e se vem buscar outro, porque é que vem buscar outro, ou até porque é que não tomou mais nenhum daquele medicamento. Realmente é uma tarefa, claro, e é uma coisa que nós, enquanto farmacêuticos, claro, deveríamos fazer isso. Muito bem. Eu acho que a principal mensagem que diria para o doente, em relação ao doente de terapêutica tópica, é a importância da adesão, sem dúvida, e que o doente que não responde muitas vezes tem a ver com a falha terapêutica. Muitas vezes, claro, ter essa ideia da primeira pergunta do doente, olha, mandaram-me pôr isto, mas sim, eu não estou a melhorar. Às vezes a primeira pergunta, olha, mas pôs corretamente, portanto, porque a principal causa, e nós vemos isso, é, de facto, o doente não colocar a terapêutica. Muito bem. No entanto, os doentes mais graves fazem outros tipos de terapêuticas orais e terapêuticas sistémicas. Eu queria só deixar este gráfico, este esquema. De facto, nos últimos anos houve uma enorme evolução terapêutica na psoríase. A partir dos anos 2003, 2004, essencialmente quando foi aprovado o primeiro terapêutica biológica, que foi um inibidor do TNF-alfa, e desde então temos cada vez mais terapêuticas, destas terapêuticas biológicas, que no fundo atuam em alvos muito específicos da fisiopatologia da doença, e que temos mais fármacos, mas acima fármacos que nos trazem sempre algo mais. Trazem-nos mais segurança e trazem-nos mais eficácia terapêutica. E quando o Jaime há pouco falou da pele limpa, que eu acabo muitas vezes por gostar mais de dizer uma resolução completa da psoríase, porque a pele limpa às vezes tem sempre a ideia, porque a psoríase não é suja e, portanto, de facto, a pele limpa ou uma resolução completa da doença, nós hoje em dia conseguimos exatamente isso com estas terapêuticas, uma resolução completa ou quase completa dos doentes psoriáticos, dos doentes mais graves, e de facto ficaram com a pele limpa ou quase limpa. O que é que acho que é aqui importante só termos ideia? Eu acredito que o contacto vai ser essencialmente com doentes a fazer terapêutica sistémica convencional oral, estamos a falar de metotrexato, ciclosporina e citriptina. Os agentes biológicos, o contacto com o agente biológico em farmácia comunitária será naturalmente pequeno, pode ser um doente que está a fazer terapêutica biológica e, portanto, é sempre importante ter um conhecimento, eu digo aqui, relativamente superficial, e eu diria que o que está neste quadro será suficiente, relativamente superficial ao que podemos encontrar em termos de problemas com estas terapêuticas, mas acredito que o contacto vai ser essencialmente com imunossupressores, metotrexato, ciclosporina, os retinoides com acetriptina, sabendo que há alguns efeitos secundários que se associam mais a estes doentes. Metotrexato, os doentes vão se queixar habitualmente de náuseas após a toma. A verdade é que outras alterações provavelmente não irão passar pela farmácia, serão alterações mais importantes, que podem levar a queixas mais importantes, vão passar por serviços de urgência ou pela consulta. A ciclosporina, há algumas coisas que é importante falar, eu acredito que se pode chamar a atenção. Nós tentamos falar na consulta, e uma das coisas mais importantes é o controle da pressão arterial, que muitas vezes é feito na farmácia, okay?
E habitualmente eu escrevo sempre o papel de medição da pressão arterial 2 vezes por semana até o primeiro mês, depois uma vez 2 em 2 semanas. E, portanto, isto é uma questão importante com a ciclosporina. Coisas menos comuns, mas que às vezes incomodam os doentes, a hiperplasia gengival, as gengivas ficarem mais grossas, mais sangrantes, ou hipertricose, ou aparecimento de pelo na face, nas mulheres. Não é muito comum, mas lembro rapidamente de 1 ou 2 doentes em que me lembrei disso. A acitretina, e nós às vezes não referimos, preocupamos mais com situações mais graves da acitretina, como a dislipidemia ou hepatotoxicidade, mas queixas às vezes são queixas mais do dia a dia, a pele seca, a xerose, a fragilidade, a quelite, as queixas dos lábios, às vezes esquecemos. Pode ser importante às vezes estes doentes que vão levantar esta terapêutica relembrar isto e poder recomendar um emoliente, um creme ou um batom para essa situação. Nós tentamos isso, mas sabemos que muitas vezes também nos falha. E depois nos agentes biológicos, como é que eu vejo aqui a farmácia comunitária a poder contactar com a situação do agente biológico? Não tanto problemas em relação ao agente biológico, mas o doente que tem que fazer uma vacina da gripe, e que vai levantar, olha, o meu médico passou uma vacina da gripe, mas eu tenho receio, eu estou a fazer umas injeções. São agentes biológicos. Saber que todas as vacinas podem ser dadas num doente sob terapêutica biológica, exceto vacinas vivas. E as vacinas vivas, estamos a falar do sarampo e estamos a falar da febre amarela, ok? E, portanto, mas isto é importante, porque acredito que muitas vezes pode haver essa questão. Outro ponto importante tem a ver as interações medicamentosas. Não existem interações medicamentosas importantes com as terapêuticas biológicas e, portanto, pode ser pressionado. Olha, eu tive uma amigdalite, fui ao meu médico de família, mandou-me fazer um antibiótico, que é fundamental, naturalmente, para tratar a amigdalite. Mas eu estou a fazer estas injeções terapêutica biológica. Não há problema, não há interações. O importante é tratar a infecção, ok? Então, às vezes, pequenas recomendações, pequenos pontos, não acho que vai ser o comum, mas que pode também acontecer e, naturalmente, no caso da dúvida, referenciar ao médico do doente para tirar essa dúvida, não é? Isso, naturalmente, sem correr riscos. Posso, claro, relativamente aqui à terapêutica e aos efeitos secundários, muito embora os doentes sejam acompanhados, estes doentes que fazem os agentes biológicos sejam acompanhados, porque a medicação é-lhes fornecida nos hospitais, mas, enfim, houve agora até um período motivado pela Covid que em algumas farmácias estavam a fornecer e a dispensar estes agentes, mas o que eu queria dizer é que todos os doentes vão ter connosco à farmácia, seja os que estão a fazer a medicação hospitalar, seja os que fazem a terapia oral ou a terapia local. Todos eles passam. Portanto, é função do farmacêutico perceber todas as interações e os efeitos secundários de todos os medicamentos, porque o primeiro momento, o primeiro local onde eles vão, efetivamente é a farmácia. Quando tem alguma reação alérgica, algum efeito secundário que não sabem a que é devido, o farmacêutico deverá estar atento, saber o que é que ele está a tomar e depois sim referenciar para o médico de especialidade. Mas todo o conhecimento de todos os medicamentos faz parte das competências dos farmacêuticos. Portanto, eles têm que ter conhecimento de todo o medicamento, desde a sua gênese, a sua composição, os seus efeitos secundários, e estar alerta e saber quando um doente lhe refere alguma coisa anormal, perceber se é um efeito secundário ou não do medicamento, mesmo dos agentes biológicos. Concordo plenamente, sim, o doente, ou seja, o doente é tratado com esta terapêutica numa consulta específica, levanta até no hospital, mas é um doente que vai à farmácia pelas mais diferentes razões. E, portanto, eu acredito que poderá não ir com um problema específico do agente biológico, muitas vezes acaba por fazer, mas o conhecimento do que o doente está a fazer é fundamental para conseguir gerir outras situações que podem aparecer nesse doente. E a verdade é que estas terapêuticas são cada vez mais utilizadas, são utilizadas na psoríase, na doença inflamatória intestinal, nas doenças reumatológicas, e, portanto, o número de doentes é cada vez maior e, portanto, o conhecimento é sempre importante. É obrigatório. É muito importante.
Muito bem, eu termino por aqui, fazendo um pequeno resumo das principais mensagens. Não há dúvida que o farmacêutico tem um papel importante e complementar da abordagem dos doentes com psoríase. Não há qualquer dúvida. No conhecimento e informação aos doentes sobre a sua doença, pode ter sempre um papel educacional no doente com psoríase. Na refeição dos doentes para os cuidados médicos, um doente que vai lá pela primeira vez e percebendo que é uma psoríase que precisa de um cuidado específico, referenciar, olha, deve ir ao médico de família, deve ir ao dermatologista, deve ir ao reumatologista. Na promoção da adesão à terapêutica, acho que isto é um papel muito importante do farmacêutico. No conhecimento e informação aos doentes sobre as terapêuticas tópicas disponíveis, naturalmente, também. E, naturalmente, também na identificação, porque também é um agente no cuidado ao doente, na identificação, pode não ser no tratamento, mas na identificação, sem dúvida, de efeitos secundários de várias terapêuticas que o doente pode estar a fazer. Eu agradecia a atenção de todos, vamos ter, penso que ainda discussão e outras perguntas, estou perfeitamente disponível para responder a tudo e alguma dúvida podem-me sempre contactar para os meus contactos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, professor Tiago Torres. E então agora para nós falarmos daqueles que são os desafios e se calhar até desenvolvendo aquilo que já começou por falar um bocadinho, não é, doutora Fernanda Santos? Eu passava-lhe a palavra exatamente para falar brevemente e depois então iniciarmos o momento de perguntas e respostas, para a qual depois estão todos convidados, obviamente, a mandar perguntas. Doutora Fernanda. Fernanda, peço desculpa, posso só intervir aqui um minutinho só para dizer uma coisa que vem a talho de foice agora que Claro. é verdade em relação tem a ver com aquilo que falaste, Fernanda, da distribuição dos medicamentos hospitalares nas farmácias comunitárias. Foi algo temporário, mas é algo que vai passar a definitivo. Claro. Portanto, foi criado um grupo de trabalho com o Infarmed, as associações de doentes também participaram com as nossas exigências, passa a expressão, mas é algo que provavelmente verá a luz do dia brevemente como algo importantíssimo, especialmente para aqueles doentes que estão fora enfim, ou vão às consultas aos hospitais nos grandes centros e depois têm que lá ir, enfim, buscar a medicação. Será bastante útil que possam receber na farmácia comunitária e, enfim, aí provavelmente haverá mais essas situações que estavam a falar há pouco, não é? Claro. E esse acompanhamento que é necessário. Tem que ser maior para os biológicos também, para esses doentes que vêm, esses medicamentos que são dispensados via hospitalar. Muito bem. Muito obrigada. Eu queria, enfim, agora cumprimentar da minha parte todo o painel do webinar. Meu amigo Jaime, muito obrigada pelo convite, por me dar a oportunidade para partilhar um bocadinho daquilo que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos na farmácia e falar um bocadinho então da minha experiência profissional. Efetivamente, os doentes recorrem à farmácia, muitas vezes recorrem pela primeira vez e o farmacêutico é a primeira pessoa que contacta com ele. Muitos outros que recorrem pela última vez, mas vão para cheios de crenças e preconceitos, e também nós aí temos um papel importante na ajuda dos doentes. E o tema que me puseram foi os desafios para o farmacêutico comunitário, e é um grande desafio para mim, porque muita coisa já foi dita, muita coisa importante também já foi dita, mas eu vou tentar falar sobre um aspecto mais humano da relação do farmacêutico. E para isso eu vou ler aqui um pequenino texto do professor António Lobo Antunes, que diz: "Não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atormentada pela burocracia, apaga a sua face humana e ignora a individualidade única da pessoa que sofre. Pois, embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão." E é mesmo aqui, nesta área, que o farmacêutico é extraordinariamente importante. Eu revejo-me muito e tenho trabalhado muito nesta área ao longo dos anos com os doentes com psoríase.
e que é com este texto que eu vou iniciar, e agora vou ver se eu consigo fazer circular os slides, que estava a haver um problema. Peço desculpa. E também eu também tenho que dizer ao professor Tiago, que há um bocado esqueci-me, que é uma honra estar aqui com ele e partilhar com ele estas lições. Tenho assistido a muitas formações que são, e tenho aprendido muito, como hoje aprendi muito também. Também aproveito e quero cumprimentar os meus colegas que nos acompanham e todas as pessoas que estão a acompanhar este webinar. Um bem-aja a todos antes de começar a falar. Então, eu pus aqui num seguimento 5 pontos relativamente à identificação das lesões, embora o professor Tiago já tenha falado muito e muito bem e mostrou imagens muito bem identificadas. Vou falar no impacto da qualidade de vida do doente, a importância da comunicação do doente, de seguida no programa Ensinar a Viver com Psoríase, que é um programa que nós implementamos nas farmácias já há muitos anos, e a importância nesse programa do seguimento farmacêutico. Então, falando também vou pedir desculpa e tirar isto daqui. Falando na identificação e na importância do farmacêutico na identificação das lesões, o professor Tiago já falou tudo, pouco mais eu tenho que dizer, é só reforçar, é verdade que é uma doença crónica, inflamatória, e que se manifesta na pele com as lesões eritematosas, inflamatórias e escamosas, e que essas escamas são prateadas. Naquelas imagens foram fantásticas. Um quadro clínico mais grave pode ser dolorosas e apresentar prurido. E, enfim, muito foi dito sobre isso, não é preciso falar mais. Eu não consigo. Ok, parece que já está. Então, falando um bocadinho na qualidade, no impacto na qualidade de vida, durante a minha prática farmacêutica e durante todos os anos que tenho dedicado o meu trabalho aos doentes com psoríase, noto que os doentes apresentam, para além do desconforto físico muito acentuado, um impacto psicossocial muito grande. Obviamente que aqui depende do quadro clínico e da personalidade de cada doente, mas é muito grande e é muito notório. Estes doentes possuem, como o professor Tiago também disse, comorbilidades como a obesidade, a hipertensão, a artrite psoriática, a doença cardíaca, doenças estas que já são por si altamente limitativas e, portanto, isto influencia ainda mais. Se eles já têm doenças limitativas e se têm uma psoríase, o impacto na vida deles e na qualidade de vida é muito grande. Mas, contudo, há outros fatores que determinam muito o grau deste impacto e que nós vamos identificando no nosso dia-a-dia quando temos os doentes, quando estamos com um doente com esta patologia, que é o apoio familiar. Se o doente tem um background bom, em que tem apoio para lhe aplicar os tópicos, para lhe, enfim, incentivar também a medicação, o impacto será naturalmente menor, mas não sendo, ele vai sofrer muito na vida. O impacto profissional também é muito importante. Se ele não vai trabalhar, as lesões são externas e o trabalho dele exige que ele se exponha, é também muito importante. O apoio clínico, nem sempre os doentes têm acesso fácil ao seu clínico, e também o apoio farmacêutico é muito importante. Os farmacêuticos que se dedicam muito a esta temática da psoríase e os acompanham, também influenciam e determinam muito o grau deste impacto. O grau de aceitação e o grau de negação a nível pessoal também é fundamental, porque daqui depende deles obedecerem e seguirem a terapêutica e levarem a terapêutica
até ao fim, e portanto, e que influencia muito o estado físico do doente. Portanto, esta negação, esta aceitação também vai influenciar o impacto. E muito importante é percebermos o nível social em que o doente se insere. Portanto, todos estes fatores que eu aqui, há muitos mais e há muitos outros, são determinantes para percebermos de que forma é que a sua doença interfere na sua qualidade de vida. E percebendo o impacto que a doença tem na qualidade de vida, cabe-nos a nós, também farmacêuticos, que temos o doente connosco, perceber como é que comunicar com eles. Então, os doentes, quando nos aparecem na farmácia, vão carregadíssimos de expectativas, e é importante que o farmacêutico perceba e entenda as expectativas do doente, e para isso ele precisa de ter uma comunicação adequada e simultaneamente identificar também muitas mensagens que não implícitas e que o doente não as refere e que as transmite em linguagem não verbal. Ou seja, o farmacêutico tem que estar atento a esta parte humana e perceber, ter o foco no doente, não sobre a medicação que ele está a tomar só, mas também o doente no seu todo. Então, há doentes que têm muita dificuldade em falar abertamente da sua doença. Às vezes precisamos de fazer um atendimento privado. Esses doentes sentem muito embaraço. O atendimento privado é de uma importância enorme. Também há doentes que conhecem muito bem a sua doença, falam abertamente da sua doença e procuram na farmácia e no farmacêutico respostas novas, dúvidas que têm sobre a terapêutica que o médico lhe prescreveu. Então eles vêm à farmácia procurar essas informações. Temos que estar sempre atentos e alerta para entendermos as mensagens que os doentes nos querem passar. E por isso este desafio grande é o farmacêutico adaptar-se a cada doente, identificar o doente, perceber como é que ele é, perceber o tipo de pessoa que está, a personalidade que tem e adaptar-se a ele, criar empatia, como diz o professor Lobo Antunes, criar empatia é fundamental. Nesta altura, neste período agora tão mundo irreal ou real, em que nós estamos de máscara, desde que usamos a máscara e temos esta obrigatoriedade do distanciamento social, quando atendo o doente na minha consulta farmacêutica de psoríase, e eu vou falar já um bocadinho mais à frente, por segundos, tiramos a máscara para nos conhecermos, para vermos a cara na totalidade. Portanto, isto é muito importante, porque esta relação que nós criamos com o utente é fundamental para a progressão da doença, para a adesão à medicação. Portanto, isto é o meu desafio constante que eu tenho com os meus colaboradores, todos que trabalham comigo na farmácia, e que realmente são todos muito sensíveis a estes doentes e a tratá-los no seu todo e de uma forma global. É realmente importante. E o meu desafio constante, e hoje é especial para os meus colegas que me estão a ouvir, para que se motivem para criar um programa, como um programa idêntico a este, mais ou menos, enfim, parecido, mas que criem uma abordagem global do doente. Isto inicia-se com uma consulta farmacêutica. Nesta consulta nós recolhemos o máximo de informação possível, toda a informação que nós pudermos, quer o doente traga ou não o diagnóstico, e está incluído neste programa os dados de identificação, o exame físico, nós observar as lesões que ele tinha neste momento, e vamos perceber daqui a pouco porquê. Porque no momento em que ele está comigo, no momento em que ele adere ao programa, no momento em que ele está na consulta, nós registamos as lesões que nós visíveis e depois termino com o seguimento farmacêutico e vamos fazendo o follow-up e o acompanhamento do doente. Portanto, o exame físico
é de todo importante. Perceber a história familiar também, como eu disse há um bocado, cria um impacto muito grande se tem um background familiar bom, alguém que o ajude a aplicar nas zonas, por exemplo, referem muitos doentes que não conseguem aplicar as pomadas nas costas, e como é que nós ajudamos o doente a ultrapassar estes obstáculos. Portanto, tem muito a ver com a família e com as pessoas que estão à volta dele, senão nós vamos lhe arranjar formas para que ele realmente aplique os cremes também e as pomadas tópicas nas costas. Perceber a história clínica, se houve algum episódio desencadeante, se ele sabe se houve ou não, e se já passou algum período de tempo em que não teve, enfim, que teve a pele limpa, por exemplo. A evolução da doença também. Pele limpa, o registro dos medicamentos que usou, muitas dificuldades que nós temos aqui nesta primeira consulta é que os doentes são tantos os medicamentos e verbalizam muito isto. Eu já tomei tantos medicamentos, eu já pus tantas pomadas que eu já nem sei. Então, nós devemos tentar registar o mais possível os medicamentos que eles que tomaram ou que estão em curso, ou que estão a tomar. E depois, finalmente, criar, juntamente com o utente e de acordo com as necessidades, um seguimento farmacêutico. Este seguimento farmacêutico é onde eu vou também parar um bocadinho e falar um bocadinho, porque é extraordinariamente importante. Não basta termos uma consulta, darmos ali os conselhos, percebermos a medicação que ele está a tomar ou aquela que nós lhe estamos sugerindo, porque há situações de psoríase muito ligeira, em que tem, enfim, nos joelhos só ou nos cotovelos, em que ele pode, ainda durante um tempo, tendo em conta que as dificuldades em arranjar dermatologista ou ir ao médico são difíceis, enfim, nós podemos e estamos habilitados para dar alguma continuidade. Mas este seguimento serve para nós monitorizarmos o doente e a sua doença em todas as suas vertentes. Parte física, parte emocional, o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto social. Isto, como eu disse há pouco, é determinante para nós lhe irmos adaptando o nosso discurso, a nossa abordagem, o nosso acompanhamento até ter alta farmacêutica. É normalmente o que eu lhe digo, vai ter alta farmacêutica no dia em que nós percebermos que aprendeu a viver com a sua psoríase. Enfim, muito importante o aconselhamento do estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, medidas de higiene para o conforto da pele. Por exemplo, aqui é muito comum não trazerem um creme quando vêm com uma prescrição e faltam outras coisas que também são importantes, como o gel de banho, o shampoo e outros, e dar continuidade aos cremes, porque às vezes os utentes pensam que é para utilizar aquele frasco de creme e depois termina. O espaço entre a ida ao médico e a volta de ir ao médico é muito longa e nós temos aqui um papel importante neste acompanhamento do doente. Eu às vezes até, enfim, faço esta analogia com eles, e é o senhor, hoje o médico fez-me o diagnóstico de que tem uma diabetes e a partir de hoje vai ter que tomar o seu antidiabético, enfim, para a vida. Ou tem uma doença cardíaca e vai tomar o seu medicamento para a vida. Mesmo que esteja a fazer a medicação sistémica, a medicação oral ou aplicações tópicas que são temporárias, é de todo importante perceber que as medidas de higiene e de conforto da pele são para a vida, são para continuar. Manter a pele com conforto, manter
o filme hidrolipídico da pele estável, também, na minha experiência, e já são muitos anos, também reduz o tempo das placas reaparecer. Portanto, por que não ensinar estes doentes a aplicar da mesma forma que fazem o seu medicamento todos os dias ao pequeno almoço, ou fazem a sua dose de insulina todos os dias, também fazem a aplicação do seu creme diariamente. Vai sentir um conforto enorme, vai gostar mais da sua pele, e isso é muito importante para o sucesso do tratamento e o sucesso. E falando um bocadinho e pegando naquela parte que o professor Tiago disse também, e que os doentes vêm com prescrições, com todos os tipos de prescrições, é das competências dos farmacêuticos avaliar a necessidade, a efetividade e a segurança do medicamento, porque despista problemas relacionados com a medicação. Isto é uma competência obrigatória dos farmacêuticos. Não é podem fazer, é uma competência obrigatória dos farmacêuticos. Portanto, estas medidas acima, mais o acompanhamento e a avaliação dos efeitos e das necessidades e da efetividade e da segurança do medicamento faz parte das competências dos farmacêuticos e eles devem realmente ter foco nisso. E, portanto, aqui, sempre que há algum problema, sempre que surge algum problema, imediatamente fazem a referenciação para o médico, contactam o médico e, enfim, todos beneficiam com este seguimento e com esta abordagem. E por isso eu digo que não há doenças, há pessoas doentes. Nós temos que ver a pessoa no seu todo e não uma doença em si. Isto é uma tarefa muito, muito importante e que o farmacêutico sabe muito bem fazê-la. O farmacêutico tem um privilégio muito grande de conhecer os doentes, de os acompanhar, de saber quem são eles, a que família pertencem. Portanto, é um privilégio muito grande de conhecer a pessoa e saber que tem uma pessoa com doença e não uma doença. O desafio, então, aqui é a forma como executa o atendimento, é um desafio para os meus colegas que me estão a ouvir, e a capacidade de criar empatia é muito importante, muito, muito. Em jeito de conclusão, e fazendo assim um resumo, os dois fatores que melhoram a qualidade de vida, e é este o nosso foco final, é aquilo a que nós nos determinamos, e é para isso que estamos com os doentes na farmácia, é aplicar os conhecimentos técnico-científicos do medicamento, sim, é fundamental, e criar com os doentes com psoríase relações de confiança e otimismo, para que eles percebam que um dia vão ficar bem, para que eles não desistam de tomar a medicação, para que eles percebam que quando nós lhe dizemos que aquela pomada é para aplicar durante um tempo, num tempo certo, não é para aplicar o frasco todo de uma vez, quando nós lhe dizemos que aquele medicamento é para tomar aquelas horas e que eventualmente poderemos acrescentar que se sentir este ou aquele efeito eles não ficarem alarmados. Enfim, estas são as grandes tarefas que nos cabem a nós farmacêuticos. E eu termino aqui com esta conclusão e eu quero agradecer a todos por me estarem a ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda Santos, por esta apresentação, por esta introdução a este tema. Nós abrimos então agora o nosso período de perguntas e respostas, que já tem aqui algumas perguntas que nos estão a ser colocadas. Eu recordo que podem colocar perguntas para os nossos palestrantes no nosso chat. Pedia só que identificassem diretamente a quem querem colocar as perguntas. Eu tenho aqui uma primeira pergunta que vou direcionar a um e ao outro, à doutora Fernanda e ao professor Tiago Torres, porque me parece que ambos têm aqui uma perspectiva complementar. E a pergunta é: quando o doente não cumpre consecutivamente a terapêutica tópica, qual é a solução clínica para este doente? Eu até adivinho que a perspectiva de como é que o farmacêutico orienta o doente
neste caso, não é? Porque vai reparar que ele não está a cumprir com a terapêutica tópica, será complementar à perspectiva do professor Tiago Torres, dermatologista, de como é que se orienta um cliente nestas condições. Portanto, eu se calhar começava, não sei quem é que tem que começar, mas se calhar as senhoras. Sofia, eu peço desculpa, eu estava a direcionar para o professor Tiago Torres, Muito bem. mas Posso responder? não se importa, mas Não, claro que não. Claro que não. se repetir, eu posso, mas... Aqui a questão, se nós temos um doente que tem uma forma com terapêutica tópica, portanto tem uma forma ligeira, não tem uma forma ligeira ou moderada, que não aplica a terapêutica e que mantém as lesões. Se essas lesões mantiverem um impacto importante no doente, se for importante para o doente melhorar, naturalmente que isso tem que ser discutido com o doente, qual a sua capacidade de aderir ou não ao tratamento, e se de facto for um problema que ele não vai conseguir ultrapassar, pode ser discutido com ele se é suposto ou não aumentarmos os riscos com a terapêutica sistémica para termos um benefício em termos clínicos. Aqui não há dúvida que é uma decisão que tem que ser partilhada e que o doente também tem que ser responsabilizado, não é? No sentido de, muito bem, para a sua gravidade, provavelmente devíamos tentar uma terapêutica tópica, não está a funcionar porque não está a ter capacidade de a cumprir, podemos avançar para uma terapêutica sistémica, naturalmente que isto traz benefícios no tipo de administração, provavelmente na adesão à terapêutica e também no benefício clínico, mas traz naturalmente consigo também riscos e riscos de segurança. Portanto, isto é uma decisão que tem que ser sempre partilhada entre o médico e o doente. Pelo menos é como eu vejo essa situação. Sim, claro. Okay. Eu não resisto a perguntar à doutora Fernanda, o que é que um farmacêutico faz quando percebe que esta situação está a acontecer? Eu estava um bocado a pedir, por favor, Sofia, para me repetir a pergunta, porque o que eu ouvi, eu achei que era para o professor Tiago e então fiquei. Muito bem. É basicamente quando um doente não está a cumprir consecutivamente a terapêutica tópica, qual é a solução? Claro, é evidente que tudo o que o professor Tiago referiu é assim, não, é a minha opinião também. Aqui o farmacêutico faz o encaminhamento para o médico, naturalmente, para decidir se vai continuar com a terapêutica tópica e nós depois temos uma intervenção na ajuda. Poderemos, enfim, numa primeira fase, tentar falar, compreender, perceber porque é que ele não está a fazer a aplicação tópica. Enfim, pôr-lhe também estas questões de há riscos ao fazer, tem benefícios, mas também tem outros riscos, mas aqui o farmacêutico naturalmente encaminha para a consulta de especialidade. Sem dúvida. Eu tenho mais uma pergunta que também poderá ser para a doutora Fernanda, mas eu penso que até os três poderão responder. Enquanto farmacêutica comunitária, de que forma posso agilizar o encaminhamento do doente com psoríase para uma consulta especializada, em especial numa fase de pandemia como esta? Pois, por acaso era muito importante, eu era para falar também disso, Jaime, e esqueci-me, passou-me, porque a importância da associação e nós farmacêuticos estarmos, enfim, eu estou muitas vezes e depois não pus aqui no guião e acabou por me falhar, de que a associação é extraordinariamente importante, os farmacêuticos devem estar ligados à associação, em ligação constante, porque lá temos informações e temos a plataforma onde estão os médicos de especialidade. Mas então, Jaime, se calhar explicas tu que é muito importante isso. Nós temos, aliás, é uma das perguntas mais frequentes que nós temos dos contactos que recebemos dos doentes, é realmente a procura de um dermatologista, porque estão naquelas situações onde os tempos de espera são muito demorados no SNS, muitas vezes não têm possibilidades de ir à consulta privada e fazem este tipo de exploração e pedem-nos, enfim, um dermatologista. E nós criámos este ano uma plataforma no nosso site, que é Encontre o Seu Dermatologista, onde muito facilmente se pode procurar e, enfim, pelo concelho ou pela localidade mais perto e procurar um dermatologista para indicar ao doente. É evidente que estamos numa fase ainda e com a pandemia as coisas atrasaram-se um pouco,
no fundo, angariar mais dermatologistas para fazerem parte deste diretório e assim podermos satisfazer uma das maiores necessidades dos doentes, que é o acesso a uma consulta e, enfim, neste caso a consulta privada, mas muitas vezes terá que ser mesmo assim. Já também muitos doentes têm os seus seguros de saúde, etc., e podem recorrer à privada. Enfim, será uma maneira mais fácil de poder encontrar um dermatologista. Pois, Jaime, deixa-me acrescentar aí também que me parece que seria importante, enfim, para mim, eu estou em ligação constante com a associação, mas muitas farmácias não. Seria importante a associação criar, informar as farmácias de que esta plataforma existe e de que este acesso é fácil e o doente, até assim ajudar o doente a escolher o seu dermatologista. Nós deparamos imensas vezes com este problema de doutora, diga-me qual é o melhor dermatologista. Isto é uma pergunta frequente, diária. Diga-me para si qual é o melhor dermatologista. Isto em termos éticos, eu não sei, nem sei qual é o melhor dermatologista. Eu gosto muito de ser professor Tiago, mas Obrigado. Mas não consigo dizer isto aos utentes. Claro. Mas... Claro. Mas é uma dificuldade e é uma questão que nos põe muito, com muita frequência. Por isso, se nós conseguíssemos pôr esta ligação ou comunicar às farmácias que existe essa plataforma e que podem aceder ali, saber e ajudar, olha, tem este aqui, nesta zona ou nesta, porque é muito importante. Eu se posso só fazer um comentário em relação a isso, eu acho que há várias formas, eu acho que é importante e esta situação, esta ferramenta que a Pessoal Portugal fez, de facto facilita o encontrar dermatologista, neste caso mais em ambiente privado. Nós temos que ter sempre esta noção, o mecanismo em ambiente público naturalmente que é o encaminhar para o médico de família referenciar para o hospital, naturalmente que depois, em relação até a essa questão do melhor dermatologista, isso depende de tantas coisas, depende de patologias, depende de muita coisa, e portanto há sempre este mecanismo, através do médico de família. Para a psoríase pode ser mais facilitado por esta ferramenta, sabendo que também não é através do sistema público, e depois das outras situações acaba por ser o doente recorrer a um dermatologista ou que já tem relação, que já o conhece, já conhece o seu historial, ou então procurar outro dermatologista da sua área de residência. Eu acho que neste caso da referenciação, acho que através do médico de família é sempre uma possibilidade, e sendo uma patologia em particular, e aqui a psoríase ou outra qualquer, as associações de doentes podem sempre ajudar nessa referenciação. Muito bem, muito obrigada aos três. Tenho aqui mais uma pergunta para o professor Tiago Torres e muito adequada aos tempos que nós vivemos. Tenho um familiar que faz terapêutica biológica. Gostaria de saber que cuidados, além dos comuns, tem que ter devido à Covid-19. Isso é importante nessa situação em que estamos e de facto os cuidados que devem ser semelhantes aos da população em geral, ou seja, cumprir as regras de diminuição do risco de contágio. É o principal. Nós, logo no início da pandemia, um dia depois da declaração da pandemia pela OMS, portanto, dia 12 de março, o Grupo Português de Psoríase libertou umas recomendações relativamente à atuação do que nós, dermatologistas, deveríamos ter nos doentes sob terapêutica imunossupressora ou biológica durante a pandemia. Eram recomendações ainda sem evidência, portanto, mas a evidência veio confirmar que as recomendações, de facto, estavam no caminho certo. E essas recomendações o que nos dizem é que um doente que está sob terapêutica biológica não deve parar a terapêutica biológica porque estamos em pandemia. Isso é muito importante. O suspender vai agravar a doença. Não sabemos até quando suspender, não sabemos quando terminará a pandemia. Portanto, um doente sob terapêutica deve manter a terapêutica. Um doente que testa positivo ou que teve um contacto de alto risco de infecção
pode suspender a terapêutica até a resolução da infecção ou até saber se é positivo ou não. E doentes que vão iniciar a terapêutica biológica por ter indicação não devem deixar de iniciar porque estamos em pandemia. Isto tem a ver com o facto da evidência que vamos tendo é que estas terapêuticas não parecem agravar o risco de Covid, de infecção por Covid mais grave, ou seja, ter uma situação clínica mais grave, porque os fatores que parecem agravar a infecção são fatores que todos estamos a ter conhecimento, que são relacionados com outras patologias doentes, ou seja, não é a psoríase nem é a medicação, é poder ser obeso, é poder ser hipertenso, ser diabético, também a idade, outras situações que têm sido demonstradas, e portanto o risco individual do doente vem mais dessa avaliação clínica do doente. Portanto, sendo muito prático em relação à questão, os cuidados a ter é cumprir naturalmente, e isto é para todos nós, cumprir naturalmente todas as medidas de diminuição do risco de contágio, essencialmente se for uma pessoa que além da psoríase, que não aumenta o risco, e da terapêutica biológica, tem outras comorbilidades, essas sim que aumentam o risco. E, portanto, nessas pessoas de maior risco, ainda é mais importante o cumprir essas medidas de diminuição do contágio. Obrigada. Sofia, eu também tenho aqui uma pergunta para o professor Tiago, que é, eu li uma citação sua do professor Tiago que diz, só queria que me desse aqui uma pequena explicação que eu não entendi. Apesar de, em geral, se tender a pensar que o sistema imunitário de alguém com psoríase está mais fraco, tal suposição não corresponde à verdade. Não está mais fraco, está diferente. E eu gostava que me explicasse muito bem. o que é a diferença. Claro. Os doentes psoriáticos não são imunodeprimidos, portanto não têm um sistema imune, como está aí escrito, como é que eu disse? O sistema imunitário de alguém com psoríase está mais fraco. Não está mais fraco. Os doentes psoriáticos não são imunodeprimidos, não têm maiores riscos de infecções, não têm maiores riscos de infecções oportunistas, tuberculose, fungos esquisitos, portanto não são imunodeprimidos. O sistema imune do doente com psoríase funciona de uma forma, está alterado, está disfuncional. Temos situações que temos partes do sistema imune que funcionam a mais e que produzem moléculas, citocinas a mais, são citocinas pró-inflamatórias, várias delas, IL-23, IL-17, TNF-alfa, e pelo contrário temos partes do sistema imunológico que até estão a funcionar a menos, mas que até são as partes reguladoras, ou seja, que devia estar a conseguir comprimir aquela inflamação, que são vários linfócitos específicos, linfócitos T reguladores, interleucina 10, que está diminuída, e que, portanto, não consegue contrabalançar esta alteração. Portanto, o que nós temos num doente psoriático, primeiro, não é o sistema, nós nunca falamos do sistema imune por completo, não é? Estamos a falar sempre em partes do sistema imune. No doente psoriático, há uma parte do seu sistema imune que funciona de forma incorreta, seja a funcionar demais em algumas células, essencialmente as pró-inflamatórias, seja a funcionar de menos as células que são reguladoras. E, portanto, é esta a situação do doente psoriático. Então, deixe-me agora fazer-lhe uma segunda pergunta, e muito obrigada pela explicação, foi fantástica, que é, na farmácia nós temos muito, enfim, sugerimos com alguma facilidade às pessoas em geral, aos doentes nesta fase de Covid, e estamos a falar agora desta contingência de Covid, porque as pessoas que estão com as defesas mais diminuídas, as pessoas que estão, enfim, mais propensas a fazer, a poder ser contaminadas, às vezes damos-lhe reforços imunitários, quer sejam produtos naturais ou não, enfim, aconselhamos que tomem reforços imunitários. No caso dos doentes psoriáticos, o que é que o professor Tiago acha? O doente psoriático não precisa de nenhum reforço específico imunitário. Muitos desses reforços imunitários têm um efeito
marginal no verdadeiro reforço do sistema imunitário. O sistema imunitário é essencialmente reforçado por uma alimentação variada, portanto que não haja diminuição de nenhum elemento fundamental, seja uma vitamina ou mineral. Claro que suplementos em doentes que têm essas deficiências podem ajudar. Portanto, o doente psoriático não precisa, porque não está no seu sistema imunológico diminuído, propriamente de um reforço imunitário. Nesta situação de Covid, interessa-nos mais, claro que eu não estou a falar do doente que está imunodeprimido por alguma terapêutica até para a psoríase, claro que aí nós sabemos, onde a fazer ciclosporina para a psoríase, que no fundo o que está a tentar fazer a ciclosporina é normalizar esta alteração do sistema imune, não é? Mas ele, ao ser imunossupressor, podemos diminuir, ao tentar controlá-lo, diminuí-lo demais e temos alguns riscos de infecção. E, portanto, alguns doentes com psoríase, quando medicados, têm risco de infecção, mas iatrogénica, portanto, pelo medicamento. Nesta altura, o que eu acho que aconselharia mais importante é, de facto, a vacinação, dentro do possível, a vacinação da gripe, a vacinação pneumocócica, digamos que estas são as mais importantes. Aliás, nas nossas recomendações para o doente com psoríase pusemos exatamente isso. O doente psoriático, essencialmente sob estas terapêuticas, deve fazer a vacina da gripe e a vacina antipneumocócica, por várias razões, não só para diminuir as infecções respiratórias além da Covid, infecções respiratórias que se confundem com a Covid, infecções respiratórias que com a Covid também trarão mais problemas. E, portanto, eu acho que isso deveria ser fundamental. Eu gostei muito do slide que colocou na parte da educação do doente, que eu acho que isso é fundamental e estava muito bem para os comportamentos saudáveis, de vida saudável, a perda de peso, o deixar de fumar, a alimentação mais saudável. Por exemplo, sabemos que atualmente que a alimentação hipercalórica, essencialmente com alguns tipos de gorduras supersaturadas que são pró-inflamatórias e, portanto, que podem agravar também a psoríase. Portanto, a parte da dieta, do exercício físico, são coisas muito importantes nestes doentes que nós muitas vezes tentamos lembrar na consulta, mas não há nada como o elemento a seguir, não é? Claro. Também aí a reforçar essas medidas. Muito obrigada. Eu vou aqui lançar um aviso à navegação. Vamos responder às últimas perguntas que eu vou passar, que já temos no chat, mas a partir de agora aquilo que sugeriria é que quem tivesse mais questões a colocar as direcionasse à Pessoa Portugal, que depois irá fazer para chegar aos nossos palestrantes, e assim eu faria aqui as últimas últimas perguntas, ou 4, que temos aqui já, que caíram no tempo, no limite, está bem? Então, para o Dr. Tiago Torres, e a primeira pergunta é: não seria útil criar uma equipa multidisciplinar que inclua o farmacêutico? Sim, eu acho que o farmacêutico faz parte da equipa multidisciplinar. Eu posso dizer que a nível hospitalar, o farmacêutico hospitalar faz parte, em alguns momentos, da equipa multidisciplinar dos nossos doentes imunomediados, seja reumatológicos, seja dermatológicos, gastroenterológicos. Temos uma consulta multidisciplinar semanal em que discutimos casos mais complicados destas 3 especialidades e outras, muitas vezes também a pediatria, a neurologia, e temos a presença de um farmacêutico sempre do nosso hospital para essas discussões. Eu vejo com alguma maior dificuldade, até mais por questões de disponibilidade, até de tempo, para uma consulta do mesmo estilo a nível da farmácia de oficina comunitária, até pelo número de doentes, não é? Eu acho é que, não tanto essa consulta multidisciplinar, mas eu acho que os canais de ligação poderiam ser reforçados. Ou seja, eu acho que a ligação entre o médico, até na dermatologia, com
com o farmacêutico, em casos específicos, que a grande maioria não precisaria dessa situação, mas há casos específicos que, não sendo um doente hospitalar, só hospitalar, em que eu acho que pode haver essa ligação. Estamos a falar de casos mais específicos, não na globalidade dos doentes, que estamos a falar de centenas de milhares de doentes, não é? E que, portanto, que não era possível. Mas para alguns doentes eu acho que essa ligação era muito importante. Muito obrigada. E relativamente ao estudo que referiu que o Grupo Português de Psoríase está a irá desenvolver, a pergunta é: os farmacêuticos vão estar representados ou vão ser envolvidos? Não vão ser, porque isto é um estudo epidemiológico, portanto, de prevalência, portanto, é populacional. Ou seja, os médicos, nós vamos estar, o grupo vai estar envolvido na preparação do protocolo, mas depois vai ser populacional. Portanto, nós vamos atrás das pessoas, e mas não no sentido de haverem vários sítios, em que realmente, se fosse um estudo, mas isso nunca poderia ser epidemiológico de prevalência, porque havia seleção de doentes. Se fosse nas consultas médicas, no farmacêutico, preencher uns questionários, não nos daria o que nós pretendemos, que é a prevalência em Portugal e, secundariamente, caracterizar os doentes. Portanto, neste tipo de estudo, não é possível estar incluídos. Não é? Muito bem. Mais outra pergunta. Só dermatologistas do Serviço Nacional de Saúde é que podem prescrever medicação biológica para a psoríase? Não, depois eu não sei se era para mim. Era. Mas já depois posso naturalmente complementar. A terapêutica biológica está disponível a nível do hospital público e está também disponível a nível de ambiente de medicina privada, com características próprias, portanto, com certificação dos locais, quer o local do hospital público, quer o local em ambiente privado, tem que estar certificado para a prescrição de terapêutica biológica. Para estar certificado, há um conjunto de critérios que o local tem que cumprir para depois ser prescrita a terapêutica biológica. A terapêutica biológica mas é sempre levantada, ou seja, distribuída a nível do hospital público. A ver, poderá vir a ser alterado. Claro. E essa certificação é dada pela Direção-Geral da Saúde. Uhum. É isso? Não tem mais a acrescentar, Jaime? Não. Ok. Então, uma última pergunta para o professor Tiago Torres. Qual é o benefício do uso da cannabis terapêutica no doente com psoríase? É difícil, não lhe sei responder. Há dados que não sei responder, mas não consigo dar dados de evidência, de termos já dados de evidência de eficácia ou de utilização da cannabis terapêutica no doente com psoríase. Há alguns estudos que mostram que pode haver algum papel, portanto, os receptores dos canabinoides em algumas terapêuticas imunomediadas, portanto, poderia haver aqui um papel. Neste momento, não há indicação, não temos dados suficientes para o defender, o que não significa que estudos não venham a demonstrar que esses tais dados, pelo menos esse racional da sua utilização, da sua eficácia ou da sua possível utilização, no futuro não possa vir a acontecer. Mas neste momento não há dados nem evidência que nos permita para já pensar na sua utilização. Muito obrigada, professor Tiago Torres. Muito obrigada, Fernanda Santos. Eu repito que os nossos espectadores, ouvintes, podem enviar mais perguntas que tenham surgido entretanto e reencaminhar para a Professora Portugal, que eu tenho certeza que irá encaminhar devidamente para as respostas. E passava a palavra ao Jaime Lancia, para falar um bocadinho mais das atividades da Professora Portugal neste contexto e este ano, e para encerrar esta nossa sessão. Muito obrigada, Sofia. Eu tenho aqui este slide que pus já aqui à frente para chamar a atenção para este programa que a Professora Portugal desenvolveu,
em conjunto com a ANF e com a AFP numa fase posterior, são de farmácias de Portugal, e que, conjuntamente com os laboratórios, as empresas de dermocosméticos, criámos este programa de descontos para os sócios da Pessoal Portugal, que tem uma tabela de produtos, entre loções, shampoos, cremes, etc., com indicação para mais dedicados aos doentes psoriáticos, e que os sócios da Portugal, apresentando o seu cartão de sócio válido, poderão ter descontos, enfim, são descontos fixos dos produtos, para, assim, de alguma maneira, poder facilitar este entrave, digamos assim, à terapia auxiliar, que todos estes produtos têm o IVA a 23%, e, portanto, é algo que nós não podemos fazer para todos os doentes de psoríase em Portugal, como é óbvio, mas que para os nossos associados, e tem sido até uma maneira de nós angariarmos mais pessoas para a Pessoal Portugal, tem sido através deste programa das farmácias. Enfim, a nossa cota são 20 euros anuais, que facilmente são pagos, digamos assim, com os descontos que os doentes usufruem, porque realmente, enfim, estudos que nós já fizemos no passado, cerca de 50% dos doentes gasta mais de 30 euros por mês com a sua doença, entre consultas e terapia, o que não deixa de ser um valor significativo. Nós, na Pessoal Portugal, temos, enfim, trabalhado ao longo destes 15 anos já que levamos numa fase inicial. Se perguntasse a alguém aqui há 15 anos atrás sabia o que era a psoríase, a resposta provavelmente seria não. Hoje, se perguntar a alguém se sabe o que é psoríase, a resposta poderá ser: conheço alguém que tem, um familiar tem, um amigo tem, alguém tem, e já sabem provavelmente o que é a doença. Poderão não ter ainda o conhecimento exato, e tem sido o nosso trabalho ao longo destes anos, é criar campanhas de transmissão de conhecimento para o público em geral, e também de motivação para os doentes para procurarem tratamento. A par, enfim, de outras ações que vamos desenvolvendo, nomeadamente na luta contra o estigma social e profissional que acontece em casos, enfim, extremos de recusa de dar trabalho a alguém por ter psoríase, ou nas próprias Forças Armadas, pelo simples facto de dizer que sem psoríase não se pode aceder a determinadas, enfim, classes, digamos assim, dentro das Forças Armadas, a determinadas funções dentro das Forças Armadas, independentemente do estadio da doença. É algo que, enfim, nós não compreendemos, que está na lei, e esse também tem sido o nosso trabalho, que teve, enfim, a nossa primeira vitória em 2010, quando foi implementada a lei que ainda hoje é usada para a prescrição dos medicamentos tópicos, a lei 6 de 2010, que passou para o escalão A, com participação os medicamentos queratolíticos e um outro nome complicado que não me recordo agora, mas são os tópicos para a psoríase. Enfim, nas várias campanhas que temos feito, o ano passado já fizemos uma campanha mais intensa em que congregámos esforços das empresas farmacêuticas que nos têm apoiado ao longo destes anos, para que pudessem ter campanhas mais intensas e que transmitissem uma mensagem realmente de motivação dos doentes a se tratarem, e outra, este ano, mais virada para o conhecimento da doença. Perguntámos aos doentes, pedimos aos doentes que nos perguntassem o que eles queriam saber, e depois foram respondidas em episódios com o nosso querido amigo Dr. Paulo Ferreira, que já acompanha a Pessoal Portugal há bastantes anos, e que em 5 episódios respondeu a essas perguntas. O Emanuel também fez um episódio sobre o que é viver com psoríase. O Emanuel não tem psoríase, mas tem familiares muito próximos que têm psoríase e sabe bem o que é viver com psoríase. E também tivemos depois no nosso encontro, foi no passado sábado, um advogado doente de psoríase que esteve a responder a perguntas sobre os direitos dos doentes. Portanto, tudo isto são maneiras de nós fazermos chegar ao doente e às pessoas mais informação sobre a doença. Já chamamos muitas vezes doença psoriática para lhe tirar, digamos, esta leveza com que muitas vezes é tratada como uma mera condição da pele, para dar esta ênfase que realmente é uma doença que não é só na pele, que se manifesta na pele, mas tem outras comorbidades associadas. É uma doença que enfim, não mata, ou muito raramente mata, mas que tira anos de vida devido a todas estas comorbidades que estão associadas e todos os fatores psicológicos, no fundo, que não permitem que o doente tenha uma qualidade de vida. E esse é o objetivo último da Pessoal Portugal,
é que possamos fazer com que os doentes, ou que trabalhemos para que os doentes tenham uma melhor qualidade de vida. Todos estes episódios foram transcritos para a nossa revista deste ano, a revista Psoríase, o seu número 4, e que eu estou a referir agora porque ela foi distribuída, tal como ano passado foi, para todas as farmácias de Portugal, da lista que nós temos da Associação Nacional de Farmácias e da Associação de Farmácias de Portugal. Portanto, todas as farmácias receberam esta revista, que eu reputo de bastante interessante, especialmente este número, porque tem todas estas questões respondidas cabalmente por quem sabe. Acho que ficaria por aqui, agradecendo mais uma vez a todos, agradecendo à Sofia Cartó e à Loyal Advisory, que é a nossa consultora para estas campanhas e para estes webinars. Webinars estes que irão ficar também gravados no site da Pessoal Portugal, pessoalportugal.pt, onde estará também a plataforma Encontro o seu dermatologista e um formulário de fácil preenchimento para quem quiser falar connosco e pôr-nos questões. Muito obrigado a todos, fiquem bem e com saúde.